que tenha sensibilidade, perceber os detalhes da sua vida, os projetos de Deus, logo no início desse ano. Você crescer, desenvolver, amadurecer. E espero que você entenda que muitas das vezes a igreja dá direcionamento através de eventos, através de cultos, né? E que muitas das vezes dá a impressão que é meio aleatório, ou que tem um pequeno planejamento, como fosse administrativo, ou algo parecido, mas a gente sabe que aqueles que estão no Espírito percebem os detalhes, o quanto Deus arquiteta todo o projeto, toda a ação da igreja, e todo o direcionamento dos líderes desse ministério faz a gente perceber a mão de Deus. Eu quero que você entenda, enxergue isso. Amém? Abre aí em Provérbios 18, 21. Deixa aberto e deixa marcado. Eu ia iniciar a palavra para esse versículo, mas o Espírito Santo mudou. Então deixa aberto aí Provérbios 18, 21 e deixa aberto Ezequiel 37. Antes da leitura, eu quero que você entenda que Satanás tem a sua agenda. Tem a agenda da ação neste mundo, tentando combater a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus. E talvez a gente não conheça os detalhes, mas a gente percebe. Início do ano sempre tem carnaval, ação mundial, na bagunça, nas festas, nos acidentes. No final do ano é sempre combatendo Natal, palavras proféticas. No meio do ano sempre deve ter alguma coisa. Muitas vezes a gente não percebe. Só que ele também tem agenda pessoal contra a sua vida. Mas Deus tem uns planos que são eternos e divinos. Amém? E eu quero que você que participa do NB, que participa, né, do MTL, que vem para o culto, já comece nesse início do ano, de janeiro e fevereiro, a começar a buscar a presença de Deus, do Espírito Santo, para ajudar a combater as forças malignas que agem nos desejos da carne desse mundo, nos desejos desse mundo, porque essa é uma estratégia de Satanás. E buscar o Espírito Santo, e buscar os planos de Deus, cada dia mais você vai perceber o quanto você está crescendo, o quanto você está crescendo na caminhada com Ele, e a obra dele crescendo na sua vida. Eu quero que você entenda que Deus tem os planos para o seu coração, para a sua vida, e que você tem que estar de olhos abertos, preparado para essa caminhada. Domingo pela manhã, a gente começou essa série Vencendo este Mundo Tenebroso, e eu, quando separei esse tema, passei para a diaconisa, né, principalmente sobre Efésios 6, eu tinha uma visão inicial, e Deus foi abrindo a minha mente, foi abrindo meu coração, foi abrindo e mostrando, e a série é dividida em 4 pontos, que vai ter um pouco a ver com a palavra. Que o inimigo ele tem por toda a humanidade a mesma estratégia, o mesmo plano para derrubar aqueles que buscam a Deus, que é escravizar, que é tornar enfermo e trazer a morte. Mas Deus nos liberta, Deus nos cura e Deus é a própria vida. Por isso que eu quero que nessa noite você enxergue que a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de poder sobre a nossa vida tem um poder no mundo espiritual que vai atingir o nosso lar, vai atingir o nosso MD, vai atingir a nossa igreja, o nosso trabalho. Se você não tiver
visão, se você não tiver essa pretensão de profetizar, de falar da obra de Deus, de falar aquilo que Deus quer que você fale, inicialmente para o seu coração, depois para a sua família, depois para os demais, você vai perder a oportunidade de exercer ferramentas espirituais, vai perder a oportunidade de ver o reino de Deus. Amém? Versículo 1 que a gente vai estar lendo, de Ezequiel 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e dize-lhe: os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Feche os olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é bendita, que tem poder para transformar as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, que é poderosa para reviver as nossas vidas e transformar o nosso futuro, e garantir mais e mais do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Ezequiel é um profeta num período onde Israel estava sob cativeiro. É um profeta que aqui o Senhor mostra para ele uma revelação e fala para ele profetizar ossos secos sobre um vale onde tinha milhares de ossos secos. E ele profetiza, e esses ossos começam a se ajuntar e surge carne, pele, osso e nervo. E logo ele profetiza o Espírito, e logo esses homens tornam-se um exército. Essa é uma revelação que Deus traz ao profeta, justamente referindo-se a Israel, que estava sob cativeiro, que estava precisando de uma palavra de fé, uma palavra que venha dar ânimo, fortalecer, justamente sobre as condições ruins que Israel estava. A mesma condição que o inimigo tenta trazer por toda a humanidade através do sistema desse mundo, usando as mesmas etapas de cativeiro, enfermidade e morte. Israel, por mais que eles estejam vivos, espalhados pela terra, por mais que eles estejam sobre as mãos dos babilônicos, sobre a Babilônia, ele era praticamente um povo que estava sobre cativeiro, grilhões. Eram escravos novamente, tanto quanto era no Egito, ou pior. Da mesma forma
que eles estavam escravos, só que agora é diferente. Enquanto no Egito, o povo de Deus ele tinha a unidade e a promessa, tinha a fé e a unidade em si sobre a escravidão. Aqui, a estratégia do inimigo da Babilônia era separar os povos e misturar com outros povos. E assim, sucessivamente, eles começariam a perder a identidade, a promessa, perder a fé. E logo em seguida, você percebe que Deus cumpre essa promessa, garante. Não importa quantas estratégias o inimigo tenta fazer contra a sua vida, não importa o mal que ele fez, mas Deus nos garante. O profeta é levantado nesse momento. O profeta é levantado justamente para mostrar a fidelidade de Deus em meio ao caos que eles estavam sob o cativeiro. E o pecado, a idolatria e outros povos que estavam com ele causou uma influência maligna ao ponto de Israel começar a pecar. E o profeta, logo em seguida dessa palavra de revelação, ele puxa Israel, traz Israel para o arrependimento, porque Deus liberta Israel. Porque Deus faz restaurar Israel, faz restaurar o templo logo em seguida. Mas é importante a gente perceber que Israel está nessas três etapas, nessas três fases, onde ele está sob o cativeiro, onde a enfermidade não é necessariamente física, mas espiritual do pecado. Uma enfermidade que só o pecado pode causar, que é te separar de Deus. É uma enfermidade chamada pecado na alma. E por último, o povo, longe de Deus, sem a vida, sem o Espírito de Deus, estava praticamente mortos, porque não tinham o templo para buscar a Deus, porque não conseguiam buscar a presença de Deus, porque não se levantava líderes espirituais. Mas Deus levanta profetas em sua casa. Deus levanta homens que venham profetizar a sua palavra. Porque a mesma palavra que Ezequiel profetizou para trazer vida aos mortos é a mesma palavra que criou os céus e a terra. É a mesma palavra que nos liberta, que libertou o povo do cativeiro. É a mesma palavra que sobre as nossas vidas, de cura sobre as enfermidades. Não importa quantas estratégias o inimigo possa construir ou quantas etapas ele queira fazer ao longo da humanidade, Deus é o dono da vida e a sua palavra tem poder. Por isso que eu queria que você desse agora comigo Provérbios 18:21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Essa palavra de Provérbios ressalta que as palavras, o poder e a ferramenta da comunicação das palavras, da escrita, seja a maneira que for, ou através até mesmo dos desenhos, que as palavras, antes da criação das palavras, eram desenhos. Toda forma que se diz de se comunicar a palavra de Deus tem um poder para transformar. Esse mesmo poder que nos liberta é o mesmo poder que nos salva. Porque em Romanos o apóstolo Paulo vai mencionar: não envergonho eu destas palavras do Evangelho, que é o poder para salvar. Salvar da morte, salvar da enfermidade, salvar do cativeiro. Ter essa visão sobre a nossa vida é agraciado pelo Espírito de Deus, que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós. É a mesma palavra que transforma a nossa vida de várias maneiras. E o inimigo tenta fazer isso de várias formas, com várias agendas, como provavelmente vai surgir o carnaval, vai surgir uma festinha de da família, que muitas das vezes não é de Deus.
aquela influência dos amigos, várias maneiras para te afastar de Deus, para te colocar em cativeiro, para trazer muitas das vezes enfermidades que um homem não consegue entender, enfermidades que não conseguem saber qual é a origem. Queridos, prestem atenção. Talvez a ciência possa te garantir que a enfermidade surgiu ou iniciou por um vírus, uma bactéria, um problema genético. A enfermidade pode iniciar de várias formas, mas a sua origem sempre será maligna. Não importa o quanto a ciência diz, a palavra de Deus demonstra sobre isso. A pergunta é o quanto você está doente e não percebe a mão do Senhor, a palavra de Deus. O quanto você muitas das vezes está em cativeiro e que precisa enxergar o quão poderosa é a libertação em Cristo Jesus. Ou o quanto o seu espírito está tão longe de Deus que a morte está sobre ele. Mas Deus sempre usa os seus profetas, sempre usa aquele que serve a Deus para falar ao seu coração. Sempre usa a sua palavra, as escrituras, para reviver a sua alma, para reviver o seu coração. E é Ele, sobre Ele, através de Cristo Jesus, que temos a total liberdade de ser a vontade de Deus. Porque a verdadeira liberdade é cumprir a vontade de Deus, da qual fomos designados. Não existe nenhuma outra liberdade. Tudo que o mundo constrói é libertinagem, é uma falsa ideia de liberdade. É uma falsa ideia que você tem autossuficiência para construir patrimônio, construir riqueza e fazer o que quiser. Mas somos projetados por algo muito maior do que as nossas vontades. Algo muito maior. E é sobre Ele, através dEle. Por isso que perceber os planos de Deus, a direção que a sua igreja traz sobre essa casa, perceber o direcionamento que seus líderes dão, os ensinamentos, tudo isso conecta a boa, perfeita vontade de Deus. Enxergar a vontade de Deus começa com você entendendo e se colocando no seu lugar de profetizar no mundo espiritual, de profetizar vida, de profetizar sobre os ossos secos, de profetizar a boa vontade de Deus. Profetizar é mais um tipo de um ato de fé. Sabemos que existem vários atos de fé na nossa caminhada, como aceitar a Jesus, como se batizar. Sabemos que existem vários atos de fé sobre orar sobre o enfermo. Mas nessa noite eu quero que você entenda que você tomará uma decisão de profetizar como um ato de fé sobre a sua vida, como um ato de fé sobre essa igreja, como um ato de fé sobre o seu bairro e as pessoas que moram ao redor, trazendo vida, renovo, restauração. A palavra que o Ezequiel profetizou é para trazer uma restauração da obra de Deus. Restauração que logo em seguida foi do templo do Senhor. Templo esse que o povo pôde novamente adorar a Deus. Uma restauração onde o povo pôde retornar para a sua casa. Uma restauração onde a graça de Deus derramá-la nos corações. É maravilhoso ver Deus agindo poderosamente. Não pense que profecias estão relacionadas à adivinhação futura. Profecias é a palavra de Deus agindo no mundo espiritual, revelando aos nossos olhos o que Deus irá fazer, porque ninguém impedirá a ação de Deus. Ninguém tem como impedir
a voz poderosa de Deus, muito menos a ação de Deus. Não pense que muitos colocam, profecia é adivinhação. Muitos pensam que profecia é revelação do futuro. Quem faz adivinhações e revelações do futuro é Satanás, que não tem o controle das circunstâncias, mas Deus tem o controle das circunstâncias. Deus que controla as nossas vidas, que direciona o nosso caminhar. Por isso que eu quero que você entenda que hoje profetizaremos sobre o mundo espiritual, sobre as coisas que Deus tocará no seu coração. Profetizar significa falar a boa vontade de Deus, para que se cumpra na sua vida, para que se cumpra o propósito de Deus. E perceber isso é enxergar a direção de Deus. Não tem como você profetizar se não estiver conectado com Ele. Se não deixar como Deus, como Ezequias, deixou o Senhor, o Espírito levar a ele. Assim como o Senhor levou Ezequiel para um lugar. Eu quero que você entenda que Deus vai te levar aqui nesse momento a um lugar espiritual, onde só você e Ele sabe onde é. Talvez esse local espiritual vai te remeter ao seu passado, a lembranças, ao momento que você está vivendo. Talvez esse momento, esse lugar que o Senhor Deus vai te levar no mundo espiritual tem a ver com um propósito futuro. Porque a grande graça de caminhar com Deus é que o nosso relacionamento é sempre pessoal. Estamos aqui de uma forma coletiva, como comunidade, como igreja. Mas o relacionamento é pessoal. É você e Deus nesse momento, nessa noite. É você e Deus sobre o Espírito de graça. É você e Deus que irá agir. E da mesma maneira que o Senhor Deus fez a seguinte pergunta, se eu não me engano, versículo 2. O Senhor me deixou no meio do vale e me fez andar, então perguntou, versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Que tipo de pergunta é essa ao profeta? É a pergunta para testar o profeta, para testar o coração. E qual será a pergunta que o Senhor Deus fará essa noite, antes de você profetizar, antes de você se levantar no mundo espiritual? Para isso você tem que entender e ouvir a voz de Deus enquanto Ele está falando nesse momento. Qual é a pergunta que te colocará em teste para ser aprovado? Porque dentro de uma visão humana, dentro de uma visão simples, nós poderíamos olhar os ossos e responder como uma resposta certa que esses ossos não podem reviver, estão mortos, estão secos. Mas ele não ousou responder na visão humana. Ele não ousou responder a Deus de uma maneira leviana, superficial. Porque ele tremia diante de Deus, porque era a ação de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de Israel. Então ele respondeu, o Senhor Deus, tu o sabes. E aí Deus orienta e dá as palavras exatas para ele profetizar. Deus vai te dar nessa noite as palavras exatas para te capacitar nas orações, para te capacitar a profetizar no mundo espiritual. É sobre Ele, através dEle. Todos nós quando nós nos colocamos diante dEle, somos usados como profeta, somos usados para que possa reviver no mundo espiritual a obra de Deus, através de Cristo Jesus.
E aqui eu vejo como algo magnífico. Como eu falei no início, as mesmas etapas de cativeiro, enfermidade, morte, são as mesmas etapas da crucificação de Cristo. Jesus foi preso, foram colocados sobre ele chagas, cortaram sua pele, maltrataram, bateram e por fim o levaram à morte. Mas Deus é poderoso demais. Da mesma maneira que Deus restaurou Israel, da mesma maneira que Cristo ressuscitou, vencendo a morte, vencendo as enfermidades e sendo totalmente livre do cativeiro e deste mundo. É assim que Deus age em nossa vida. É através de Cristo Jesus, é através da sua obra que nós percebemos o seu poder. É através dele, por ele, que enxergamos a verdadeira ação e a mão de Deus. Perceber a grandeza de Deus nos faz enxergar que Deus, esse trecho de Ezequiel, esse trecho que Israel viveu, da restauração, é uma prefiguração, é uma maneira também de ver a obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Da mesma maneira que ele nos trata sobre o pessoal e sobre o individual, ele arquiteta, organiza, molda, combina de tal maneira para vivermos em comunidade, para vivermos unidos. E da mesma maneira que Israel, como um povo, foi restaurado, da mesma maneira a igreja, cada dia mais unida, é restaurada pela mão do Senhor. Por isso que eu quero que você entenda que Ele é poderoso. Abra aí, para a gente estar finalizando, em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 14. O texto não necessariamente se trata de profecias, como nos profetas. Ele faz um pouco de referência sobre o dom de profecia. Mas dentro de um contexto que o Espírito Santo é que conduz a nossa vida, que age, que faz, ele nos capacita a enxergar e a ver e a agir no mundo espiritual. E o versículo 3 traz uma pequena orientação sobre a profecia, que diz assim, capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ao fim, a nossa alma, para ser livre, curada e viva, ela é exortada, edificada e consolada pelo Espírito Santo. Edificada, exortada e consolado. É assim que a nossa alma, que a nossa essência diante de Deus, que é o mais importante, que Deus tem o maior interesse sobre nós, sobre quem somos. E esse é um pequeno detalhe para você perceber, ao sair daqui, sobre a mão poderosa de Deus, que nos edificou, que nos consolou, que nos corrigiu. Por isso eu queria que você ficasse de pé. Os músicos podem voltar. Quero que você mantenha os olhos fechados, curva sua cabeça. Quero que esse momento seja um momento de reflexão, uma oração
sobre o que você está vivendo. Porque aquele que nos chamou há de terminar a boa obra. E talvez Deus quer que você seja um profeta nessa noite, para profetizar sobre o seu ND, sobre a sua casa, ou para profetizar sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa noite, Pai. Que a tua graça seja derramada. Que todos que aqui estão presentes, o Senhor bem sabe do coração, da alma, o Senhor bem sabe da direcionamento de vida, sabe da obra de cada um, a obra que o Senhor tem para cada um. Senhor Deus, queremos nessa noite a tua voz, meu Pai, no nosso coração. Fala nos nossos corações, meu Pai. Coloca, Senhor, as palavras certas, porque é o Senhor que nos ensina como orar, é o Senhor que nos convence, teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos faz mostrar para aqueles que estão longe de Ti, ó Pai, que estão longe da Tua presença, que só o Senhor pode trazer vida, cura e liberdade diante de todos, que o Senhor que testifica a nossa alma e o nosso coração. Por isso te pedimos, ó Deus, coloque as palavras sobre a boca de cada um nessa noite, ó Deus. Age, Senhor, sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, sobre a tua graça. Senhor, queremos profetizar, Senhor, sobre esse Pai, sobre essa igreja. Bênçãos sem medida. Profetizar a libertação desse bairro. Profetizar, Senhor, cura para esse bairro. Porque só o Senhor pode trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Por isso que eu queria, irmão, que você estendesse a mão, ainda de olhos fechados, estenda a sua mão para uma direção desse bairro, para uma direção, de repente, na direção da sua casa, do seu trabalho, aonde o Espírito Santo conduzir você, a direção que o Espírito de Deus conduzir, e estenda a sua mão. Senhor Deus, queremos a tua presença nesse momento para a honra e glória do teu nome. Queremos que o Senhor age no mundo espiritual. Queremos te pedir a tua presença e invocamos o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa derramar com graça nesse momento, com poder nesse momento, em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus, sabemos que o Senhor está passeando entre nós. O Senhor Cristo Jesus está ao nosso lado nessa noite. Cremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, e age, Senhor, sobre a tua graça, sobre o teu Espírito. Eu vou te dar um minutinho para você profetizar nesse momento. Profetize agora. Use as palavras do Espírito Santo colocar no teu coração. Age, coloque em prática aquilo que o Senhor te pediu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.